Bom dia, povo de Deus, bom dia, Grupo Refúgio, a paz do Senhor Jesus. Hoje é o dia, que eu costumo falar, é o dia mais precioso aqui no grupo. É onde nós colocamos a nossa família no altar de Deus. E eu, como sempre falo, é o lugar mais seguro que existe, né? A casa da gente, o nosso lar, ela é segura. Porém, pode haver, algumas coisas que podem tirar a nossa paz, tirar a nossa alegria da nossa casa. Mas o altar de Deus é o melhor lugar para colocarmos a nossa família, a nossa casa, a nossa vida, né? E hoje nós vamos falar um pouco sobre quando a gente quer fazer algo, a gente tem que fazer em silêncio. Quantas vezes você já começou algo, e não foi para frente, e não terminou? Algumas vezes, eu mesma, eu já comecei algumas vezes algum projeto, algo que eu queria, só que daí você sai falando, você sai comunicando para os outros. E se realizou? Não, Por quê? Porque muitas das vezes os seus sonhos, as pessoas não estão, na mesma conexão que você. Não desejam mesmo para você o que elas querem. Às vezes você, eu quero tanto, vamos por exemplo assim, eu quero tanto um carro. Aí você fica falando que você quer o carro, que você quer o tal. Mas muitas pessoas, eles vêm para poder atrapalhar o seu sonho. Então hoje nós vamos, falar sobre fechar a boca, E nós vamos depois falar aqui em 1 Reis, capítulo 19, versículo 11 ao 12. Porque nós vimos que Deus, ele é o Deus da organização. Ele não quer que a gente seja bagunçada, ele não quer que a gente, Por quê? Porque às vezes você fala assim, eu preciso, Tudo que você faz, aliás, muita gente posta, muita gente, corre lá postar o que fez, o que não fez. Não, se você tem vontade, amém, de fazer isso. Mas isso não é o certo, A gente tem que se manter, pra gente aquilo que a gente deseja. Porque, muitos vêm para atrapalhar os seus sonhos, aquilo que nós queremos para nossa família, como hoje é o dia da família no altar de Deus. Quantas vezes, eu falei que eu queria, o que eu quero, a minha família na igreja, minha família servindo ao Senhor, como eu. Mas, às vezes a gente tem que fechar a boca. A gente tem que aprender a organizar a nossa vida, Nós vamos falar sobre organização também. Porque se a sua casa, se a sua vida, ela é bagunçada, é porque a sua mente já está desorganizada. Deus, desde o primeiro capítulo, lá em Gênesis, ele foi tudo arrumado, tudo, no lugar certinho, no tempo certo. Deus, ele separou a luz das trevas. Deus, ele separou as águas. Ele separou o dia da noite. Ele separou a terra seca, dos mares. E isso é uma organização. Nós temos que aprender a organizar a nossa vida também.
E se Deus é de organização, por que nós, né, temos que ser desorganizados? Assim, eu tenho aprendido muito que quando a gente, né, a gente arruma a casa da gente, é um ambiente melhor. Se você, tipo, você levanta logo cedo, você arruma a sua casa, você deixa ela tudo arrumadinha, isso vai te trazer paz, né? É uma paz diferente. Agora, se você deixa, né, de arrumar uma cama, lavar uma louça, varrer um chão, passar um pano, isso também é, né, coisas que a gente não pode deixar. A gente tem que estar organizada como o Senhor foi. E se a sua casa é desarrumada, é porque sua mente também está, né, desorganizada. E Deus, ele é um Deus de organização. Ele é um Deus que tudo que é organizado. O nosso Pai, né? A minha mãe sempre me falava, né? Você pode ser o mais pobre de todos, mas a sua casa estando arrumada é ali, né? É um ambiente bom. E eu aprendi muito com isso. Mas, só que muitas das vezes eu deixava de arrumar minha casa. E nós não podemos, né, deixar de organizar. E nós não podemos ficar falando, né? Tipo, pessoas que faz algo e já posta lá. Eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo no dia de hoje. Acaba nem fazendo. Por quê? Por trás disso tem pessoas que, né, são mal intencionadas, não querem o seu bem. E quantas vezes os nossos sonhos foram, né, assim, não foram completos ou então não foram realizados por motivo da nossa vida ser aberta. E eu tenho visto isso, sabe? A gente tem que manter-se fechada, né? Por mais que você fala, né, é meu amigo, é minha amiga, mas às vezes vem aquele desejinho no coração da pessoa que você não realiza os seus sonhos. Eu conheci uma pessoa há muitos anos atrás, que às vezes eu tinha, né, um desejo tal, eu falava, mas você não é capaz de fazer, você não é capaz de ter. E isso já me entristecia, né? Porque eu via que isso daí estava me deixando para baixo. Você não é capaz, você nunca vai conseguir, sabe? E eu louvo a Deus por estar, né, onde eu estou hoje. Então a gente tem que manter a boca fechada. Não é tudo aquilo que você quer que você pode falar para as pessoas. Eu tenho muitos sonhos, muitos desejos. Mas não é todos que eu conto, não é todos que eu saio, né, falando para todo mundo. E nós queremos o melhor, né? Nós queremos o melhor para as pessoas, mas tem pessoas que não querem aquilo para nós, sabe? O meu marido, por exemplo, tem um irmão que uma vez ele falou que ele não era capaz de nada. E isso entristeceu muito o coração dele. Ele falou, né, me doeu, porque é um irmão meu falando que ele não era capaz de conseguir as coisas, não era capaz de muitas coisas, sabe? Mas a gente vê o que Deus fez na vida dele, né? Eu falei pra ele, você para de falar tudo o que você deseja para as pessoas, por mais que seja o seu parente, por mais que seja a sua família, muitas das vezes não quer aquilo que você quer. Então a gente tem que aprender a, né, fechar. Os teus sonhos, às vezes não é o mesmo os sonhos dos seus amigos, dos seus irmãos. E nós temos que aprender mesmo.
Vamos ler aqui em 1 Reis, capítulo 19, o versículo 11 e 12. Amém? Que diz assim: E ele lhe disse: Sai para fora e põe-te neste monte perante a face do Senhor. E eis que passava o Senhor, como também um grande e forte vento, que fendia os montes e quebrava as penhas, diante da face do Senhor. Porém, o Senhor não estava no vento. E depois do vento, um terremoto. Também o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto, um fogo. Porém, também o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, uma voz mansa e delicada. Deus fala conosco. Deus, né? Ele habita em nós. E aqui, né? A gente tem que estar organizadas. Por quê? Porque a gente não quer, né? Que Deus... A gente não quer que Deus se afaste de nós. Muitas das vezes nós nos afastamos do Senhor. E o que Deus está, né, falando ao meu coração hoje é que nós colocamos a nossa casa em ordem. Para quando vier, né, coisas, né, tentar derrubar a nossa vida, a nossa casa, nós estejamos preparados. Nós temos que colocar a nossa casa, a nossa família no lugar que é o lugar onde todos deveriam colocar sua família, que é no altar de Deus aqui. Nós temos todas as segunda-feira. E eu vejo poucas pessoas, né, fazendo isso, colocando a sua família, né, no altar. Muitas não fazem, ou fazem por fazer. Já virou um costume de toda segunda-feira pôr. Mas vocês têm que pôr e fazer o propósito. Orar e jejuar pela sua família, em nome de Jesus. Por quê? Deus, Ele quer o nosso melhor. E nós queremos, né, o melhor para a nossa família. Então, se você quer que a sua família esteja diante do altar, que a sua família esteja, né, na presença do Senhor, você tem que buscar por eles. E, voltando aqui né, na palavra de organização, a gente vai ver que Deus, né, como eu já disse, Deus fez tudo organizado. E nós temos que ser organizada também para nossa casa fluir. Porque Deus não habita em lugar de confusão. Deus não habita em lugar que, né, coisas fora do lugar. Ele quer tudo bem arrumado, tudo bem organizado. Porque Ele fez tudo organizado, Ele não fez bagunçado. Ele não fez tudo, né? Ah, vamos por aqui, vamos por aqui, vamos por ali. Não, Ele organizou, como eu já li ali, ó. Deus, Ele fez a luz das trevas, Ele separou a água, Ele separou, né, o dia da noite, porque senão ia ficar tudo bagunçado. E nós não podemos, né, ser bagunçados, porque Deus não quer isso de nós. E Ele não quer que a gente saia falando também. A sua boca, ela tem poder. Ela tem o poder de abençoar e de amaldiçoar. Mas por quê? Porque muitas pessoas vêm e falam alguma coisa para você e você, às vezes, seu pensamento tá, né? Ah, mas essa pessoa não tem essa capacidade de conseguir. Então, o seu pensamento tem, né? Tem força também. Porque é o que você pensa é do seu coração também. Então, nós temos que manter a casa organizada e
a nossa boca fechada. Em nome de Jesus, para que tudo corra bem, para que toda a nossa família seja restaurada, seja salva, né? Porque Deus quer o que nós entregamos para Ele. O que nós entregamos no dia de hoje, nessa segunda-feira, é a nossa família, é a nossa casa, nosso lar. Então, nós estamos aqui para entregar, né, a nossa casa, a nossa família no altar de Deus. E que você busque por eles, ore, organiza a sua casa, em nome de Jesus. Como eu disse em alguns vídeos antes, eu não fazia esse propósito correto, né? Como era para fazer. Aí eu não via resultado, mas eu estou vendo Deus trabalhando nos corações. Deus, né, arrancando mágoas de corações. Meu filho, ele trabalha de aplicativo, né, do Uber. Ele chegou para mim essa semana. Ele falou: mãe, eu peguei acho que era um casal, não sei, que foi eles, né, são, acho que do centro de Umbanda, não sei. Aí ele falou: a conversa dele estava me arrepiando, me deixando, sabe, agoniado. Ele falou: é uma conversa muito ruim. Mas, né, eu falei: não, cada um tem sua crença, cada um segue aquilo que deseja. Ele falou: não, lógico, mas não é uma conversa boa. Então eu vejo Deus trabalhando no coração. Meu marido, né, ele pede às vezes para mim ler um versículo, explicar para ele tudo. Eu vejo Deus trabalhando. Por quê? Porque eu estou fazendo o propósito. Eu estou entregando a minha casa, minha família no altar, estou jejuando e estou orando por eles, né? Toda segunda-feira, em nome de Jesus. Então hoje você venha pensar nisso, meditar nisso, para que você possa organizar a sua casa e fechar a boca, em nome de Jesus. Amém? Era isso que eu tinha para passar para vocês. Vocês venham, né, ter a organização, coloca aí a sua família, que você venha crer que você e a sua casa servirão ao Senhor, que serão, né, todos eles serão uma bênção na presença de Jesus. E louve a Deus pela sua casa, pela sua família. E tira o tempo aí de jejum e oração, em nome de Jesus. Pois eu creio que nós teremos a nossa família salva. Teremos a nossa família buscando ao Senhor com a gente, né? Porque é o nosso sonho, é o nosso desejo, para que eles sejam salvos, né? Porque nós queremos, quando Jesus voltar, nos levar e levar nossa família também, né? Em nome de Jesus. Então, que vocês busquem a Deus, continuem no jejum, na oração, neste dia, e não perca a esperança de ver a sua família aos pés do Senhor. E organize a sua casa e feche a sua boca. Em nome de Jesus. Quando você pensar em falar para alguém o desejo do teu coração, pensa: não posso falar. Porque você não conhece o coração da pessoa. Você não conhece o que vai ser, né? Se ele vai sentir o mesmo desejo que você sente, o mesmo, né? Aquela mesma vontade que a gente sente. E muitas das vezes acaba dando errado os seus sonhos por esse motivo. Amém?
Que Deus abençoe o seu dia, que vocês tenham uma ótima semana em nome de Jesus. E pensem, reflitam sobre isso. Que vocês venham organizar a sua casa e fechar a sua boca para que Deus venha trabalhar na sua casa e na sua família. Em nome de Jesus. Amém? Beijos a todos, fiquem com Deus e declare: eu e a minha casa serviremos ao Senhor, pois a minha família, ela é um projeto de Deus e jamais vai fracassar. Em nome de Jesus. Beijos.